Você que não tem vindo porque acha que tem muita gente aqui, saiba que não chegamos a 30, tem lugar ainda para você. Né? Mas é bom já ver a igreja começando a voltar às atividades. Daqui a pouco nós vamos ter culto quinta-feira, viu? Aí, quero ver você aqui, amém? Queria pedir aos irmãos que estão, às pessoas que estão nos vendo, que se inscreva no nosso canal. Basta clicar em inscrever-se, não custa nada, é só um clique, nada mais. Clique aí em inscrever-se, você que ainda não se inscreveu, se inscreva ali aliás, clica ali no sininho, né, que é o sininho que avisa dos cultos que estão sendo feitos. E dá um like aí, fala que você gostou. Nós precisamos aí do incentivo dos irmãos. Amém, queridos? Nós estamos retornando já não neste sábado, né? É no sábado da ceia que nós recebemos aqui as cestas básicas. Quero agradecer aos irmãos que têm trazido cestas básicas. Então não é neste sábado ainda não é o primeiro sábado né? No segundo sábado nós teremos aqui, nós estaremos aqui recebendo, distribuindo os kits ceia e recebendo as cestas básicas que os irmãos trouxeram. Eu gostaria de falar sobre um tema que eu acredito que é muito importante nesse período que nós estamos. Eu tenho certeza que nós, não sei você, mas eu tenho ouvido muito assim, principalmente lá em casa, a seguinte pergunta: quando é que isso vai acabar? Pai, eu ouço muito lá em casa: pai, as meninas já querem sair, né? Pai, quando é que isso vai acabar? Essa é a pergunta de $1 bilhão, né? Não é de $1 milhão, é uma pergunta de $1 bilhão, porque quem sabe essa resposta, sabem quais ações que tem que investir, o que deve fazer. É uma pergunta muito difícil de responder, ninguém tem essa resposta, ninguém tem esse controle, ninguém sabe quando é que vai acabar a pandemia. E talvez algum vidente, né, tem alguma previsão aí, mas não acredite, viu? Porque se vidente soubesse o futuro, eles ganhavam na Mega Sena. Eu acho interessante que os videntes não ganham na Mega Sena. Eles leem a mão das pessoas, preveem o futuro, pessoal aí do horóscopo, eles têm uma capacidade tão grande de definir o futuro das pessoas, mas aqueles 6 numerozinhos da Mega Sena eles não conseguem acertar. Então, eu acho que tem alguma coisa que não bate aí nas previsões dos videntes. Então, não acredite em vidente, né? Não acredite em vidente, porque vidente não profetiza pelo Espírito de Deus. É um falso profeta, né? Então, eu creio que o que nós estamos vendo, e 2020 nos ensina, é que o futuro é profundamente incerto, imprevisível. Não tem como nós governarmos, né, controlarmos aquilo que vai acontecer no futuro. O futuro é desconhecido, é incerto e é imprevisível. Pelo menos não é tão previsível como nós gostaríamos que fosse, para que nós pudéssemos ter controle das coisas. Isso causa em nós o fato de a gente não saber o que vai acontecer amanhã, gera, se você não estiver atento, uma certa intranquilidade. Muito da ansiedade que as pessoas têm decorre do fato de que elas não têm controle sobre. Quanto mais controlador você for, quanto mais controladora for a pessoa, maior é a tendência de você se intranquilizar com a incerteza que caracteriza o futuro. Ninguém tem controle sobre o futuro, sobre o amanhã, a não ser o nosso Deus. Só Deus tem, né, o governo, o futuro. Agora,
Mas eu preciso de paz para lidar com essa incerteza que está diante de mim. Como é que eu faço para ter paz diante do fato de que eu não sei nada sobre amanhã? Ou o que eu sei não é certo. O que sabemos sobre amanhã, muitas coisas sabemos sobre amanhã, mas nenhuma dessas que sabemos é certa, porque não sabemos nem se teremos amanhã. Ninguém aqui pode ter essa certeza. E o que a Bíblia nos ensina sobre isso, é o que eu gostaria de tratar nesta manhã. Como é que a Bíblia nos ensina a ter paz diante dessa realidade? A Bíblia não é apenas um livro que fala sobre Deus, um livro religioso que nos ensina as leis de Deus, mas a Bíblia, na verdade, é um livro que nos ensina a viver. Por isso nós temos insistido com você, para você ler a Bíblia. Você, sabe, insistir, perseverar em ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é certa, a palavra de Deus é imutável, a palavra de Deus não muda. Nós pregamos muito sobre isso no domingo passado e quero insistir um pouco, porque eu quero repetir até que isso entre em você a consciência de que nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Por isso nós disponibilizamos embaixo desse vídeo um programa de leitura que ajuda você tremendamente a compreender os textos das Escrituras e avançar na leitura de uma forma cronológica, organizada, compreensível, porque isso vai te dar uma segurança tremenda. A Bíblia traz segurança para nós, porque a Bíblia é um livro que nos ensina a ter fé. Como é bom ter fé, meu irmão, que coisa boa é a fé. A fé nos enche de, segurança em relação, porque a fé é certeza. A fé nos mune de certeza daquelas coisas que nós precisamos ter certeza. Nós precisamos de pelo menos algumas coisas sólidas e certas na vida, e a Bíblia te dá isso. E com relação ao futuro, a fé está muito relacionada ao futuro. Eu não tenho controle sobre certas coisas, mas eu sei que no futuro Deus está comigo, eu sei que no futuro Deus vai me guiar, eu sei que no futuro o amor de Deus está sobre mim. Há uma série de coisas que me cobrem em relação à fé. A fé me traz a consciência de realidades que são certas eternamente. Essa é a questão. O futuro é incerto, mas há coisas eternas. Aquilo que Deus prometeu sobre você, sobre tua salvação, sobre o perdão, sobre o amor, que vai fazer você prosperar em teus caminhos enquanto você estiver aqui. Você tem que estar ouvindo isso, porque isso é certo. A palavra de Deus sobre você é certa. Quero ouvir um amém. As promessas de Deus são certas, mas muitas coisas são incertas. E como é que eu lido com esta parte da realidade que é imprevisível e desconhecida para mim? Às vezes eu queria falar sobre algumas coisas que nós fazemos, coisas que nós não devemos fazer, alguns princípios, algumas coisas que a Bíblia nos ensina para nós termos uma relação boa com a incerteza do futuro. Primeira coisa é nós sabermos e termos consciência que nós erramos quando planejamos o futuro sem consultar a Deus. Coisa que nós fazemos comumente, mais comumente do que nós nos damos conta. Nós não erramos quando nós planejamos, mas nós erramos quando nós planejamos sem Deus. Só Deus não é pego de surpresa pelo futuro. Só Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Nós gostamos de dizer, o futuro está nas mãos de Deus. Então, por que você não consulta a Deus para você lidar com o futuro? Olha só o que diz Tiago lá no capítulo 4,
a partir do verso 13, a palavra de Deus fala assim: prestem atenção vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade. Presta atenção mesmo no que Tiago está falando, porque é muito interessante esta passagem. Preste atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade, ficaremos lá um ano, negociaremos ali e teremos lucro. Aí Tiago pergunta, como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa, ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. Nós aqui em Porto Alegre estamos acostumados, aquele nevoeiro, né? Tem até uma frase comum aqui, cerração que baixa, sol que racha. É verdade. Porque você acorda, está uma cerração, você não vê nada, você fala assim, nossa, hoje vai ser um dia frio. Aquilo passa, aquela névoa passa de um jeito que parece que nunca existiu. É um instante, né? Fecha aeroporto, parece que vai ser um dia trágico, meio-dia está um sol que racha. Foi-se a névoa. É isso que Tiago está falando aqui. Como sabem o que será de sua vida? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e puff, logo se dissipa. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Então ele fala aqui esse texto eu queria basear nosso estudo sobre o futuro, né, com base de como nós temos que lidar com a incerteza do futuro, com base nesse texto, porque ele é muito instrutivo com relação a isso. E preste atenção na atitude deste empresário, deste negociante que Tiago se refere. Preste atenção vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade, ficaremos lá um ano, negociaremos ali e teremos lucro. Você percebeu que tudo está certo aqui no que esse empresário está falando? Qualquer empresário prudente tem que fazer isso que esse homem está dizendo aqui, né? Porque ninguém pode fazer um negócio sem planejamento, você tem que planejar, não é verdade? Amanhã, quer dizer, você está planejando a data, quando é que você vai fazer, você está planejando onde você vai fazer, não, amanhã nós vamos a tal lugar, de que maneira nós vamos fazer negócios, nós vamos vender, comprar, vamos lá, aquela cidade é uma boa cidade de oportunidade. Ele está dizendo até com quem ele vai fazer, porque ele fala, nós vamos, quer dizer, até a parceria já está definida aqui. E o propósito, nós queremos com isso ter um lucro de tantos, vamos alcançar certo lucro. Está tudo certo aqui nesse planejamento. Ele está certo em fazer isso, ele tem que fazer isso, e nós temos que fazer isso, aliás, para todas as coisas que nós fazemos, não só para negócio, né? Quando, onde, o que, como, para quê. É isso que ele está definindo um plano aqui, um plano estratégico é isso. Toda vez que você for planejar uma coisa na sua vida, você vai perguntar o que, quando, como, onde, por quê e para quê. É isso, o rapaz fez isso. Do que Tiago está reclamando? O Tiago não está reclamando, o apóstolo aqui não está reclamando do que ele fez. Está apontando o que ele esqueceu, né? Não tem nada de errado com o que ele planejou. Ele esqueceu de incluir Deus no plano. Ele fez tudo certo, mas deixou Deus do lado de fora da casa. Não incluiu Deus na reunião. Esqueceu, ele preparou amanhã, mas o dono do amanhã ele deixou de fora. É o que nós fazemos. Nós planejamos, não, vou comprar um carro, vou fazer assim, vou investir aqui, vou investir em ações, vou investir não sei o quê. Mas conversa antes com aquele que tem a ciência do futuro. O único que tem a verdadeira ciência do amanhã deve ser incluído em nossos planos. Quero ouvir um amém. Não se esqueça disso.
Porque nós somos muito religiosos na hora de dar graças a Deus pelas coisas que nos acontecem, que são boas. Mas na hora de organizar, vocês aí que são profissionais liberais, empresários, mas não é só isso. Na vida familiar nós não planejamos com Deus dentro, sobre o que fazer, nós vamos sendo levados pelas circunstâncias sem um planejamento que inclua Deus, e tudo deve ter um planejamento na nossa vida. Aliás, a pandemia é uma oportunidade, quando nós estamos mais, de você planejar os teus dias, planejar o teu negócio, planejar o que você quer para a tua família, e um planejamento, você segue mais ou menos essa linha que Tiago estabelece aqui, de o que fazer, quando fazer, como fazer, por que fazer, para que fazer, com quem fazer, o que, como, quanto, quando, onde, para quê, por quê, são as perguntas que nós fazemos quando nós planejamos, é importante fazer, mas debaixo, mas não podemos nos esquecer de incluir Deus nos nossos planos. Veja só o que diz Provérbios capítulo 3, a partir do verso 5, fala assim: confia no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie apenas, seria aqui, não se apoie apenas em seu próprio entendimento. Você vai precisar do teu entendimento para planejar, mas você não pode se apoiar nele exclusivamente. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Inclua Deus, mistura Deus com tudo que você vai fazer, com todas as ações importantes da sua vida, e as também que não são assim tão aparentemente importantes. Agora, como é que eu faço para incluir Deus nos meus planos? Como é que eu faço para não deixar Deus de fora da porta? É simples. Peça, número 2, peça em oração a bênção de Deus para todos os seus planos. Peça, coloca em oração todas as coisas que você tem que realizar, tudo que você planeja, teus sonhos, teus projetos, teus propósitos. Nós nos reuníamos ontem com os líderes de célula, eu falei isso. Jesus tinha uma decisão importante para tomar. Jesus, quando foi escolher os 12 discípulos que iam estar com ele passou a noite inteira orando. Eu acho interessante que Jesus deve ter uma inteligência absurda, ele é Deus. A capacidade de previsão de Jesus é absoluta. Claro que ele estava na limitação humana, e como homem, ele passou a noite, a Bíblia diz que ele passou a noite inteira orando para tomar uma decisão importante. E nós vamos decidindo muitas vezes sem orar, sem buscar Deus, sem buscar o conhecimento de Deus, sem buscar a sabedoria de Deus. Tiago mesmo fala aqui no capítulo 1, se podia até ler depois, se você precisa de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá generosamente, mas eu preciso pedir com fé, fé que Deus responde, fé que Deus está presente. Olha só o que diz o Salmo 18, no verso 28, porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Nós oramos muito aqui de manhã: Senhor, derrama luz nas minhas trevas. É uma oração boa para você fazer na hora de tomar uma decisão. Senhor, derrama luz, porque o futuro é um quarto escuro. O futuro é um quarto escuro e eu preciso entrar dentro dele com uma lâmpada na mão. Por isso a Bíblia diz: porque fazes resplandecer a minha lâmpada. Tua lâmpada é a tua mente, teu espírito, teu homem interior, para eu ver lá na frente, como eu não vejo, a bênção de Deus é a minha lâmpada, a garantia de eu não tropeçar no futuro, nas decisões, nos planos e nos projetos que eu estou realizando. Diz a palavra de Deus em Provérbios 16, é da natureza humana fazer planos, ou seja, nós precisamos fazer planos.
É normal que façamos planos. E é errado não fazer planos. Da natureza humana fazer. Mas a resposta certa vem do Senhor, né? Então, quantas coisas erradas a gente se mete porque não orou antes? Né, Monique? Não é verdade? Depois a gente fala, mas eu não busquei a Deus nesse assunto. Fui fazendo, fui comprando, fui tomando a decisão. Aí depois que a coisa é feita, nós corremos para Deus quando nós não culpamos a Deus pelas coisas que nos acontecem, né? Olha só que fala em Jó, eu gosto deste texto, esse texto é muito esclarecedor. Jó 33 fala assim, a partir do verso 14, antes Deus fala, Deus traz sabedoria, Deus se revela. Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Deus está falando com você, Deus fala através do teu irmão, através da natureza, através dos acontecimentos. O Espírito Santo, para quem tem os ouvidos abertos, está falando, né? Fala em sonhos, olha só, em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Olha só, aqui ele está nos revelando um segredo. Se tem uma coisa que você está em dúvida, Deus fala conosco quando nós estamos tranquilos. Já percebeu quando você consegue se desligar da loucura do dia? Quando você está tranquilo e você consegue mais facilmente se conectar com Deus. Como é bom você conseguir essa conexão com aquilo que está além de você, com o teu Deus, com a presença de Deus. Mas eu preciso de um ambiente, de uma atmosfera exterior, né, e interior, de tranquilidade, para ouvir a Deus. Por isso, muitas vezes Deus fala conosco quando nós estamos dormindo. A gente dorme com um problema, conversa com Deus, fala, Deus, me ajuda nisso, fala, sabe, quando tiver alguma coisa para resolver, vai dormir e fala assim, Deus, fala comigo, traz uma resposta. E muitas vezes você vai acordar de manhã, o problema já não é mais o mesmo, coisa se abriu. Em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então o revela ao ouvido dos homens e lhes sela a sua instrução, para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova. Quer dizer, Deus nos livra do mal quando nós consultamos e temos os ouvidos abertos para ouvir a sua voz. Livra, desvia a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Que bênção isso, que bênção você ter essa garantia em relação ao futuro. Que bênção, a voz de Deus está falando com você. Deus te ama, Deus quer livrar você da espada, da cova, dos perigos do amanhã, mas eu preciso me voltar para Ele. Quero ouvir um amém? Né? Número 3, considere com gratidão que o amanhã depende de um favor de Deus. O amanhã é uma dádiva, um presente que nós recebemos e podemos não receber. O amanhã é uma possibilidade e que, se Deus me dá, graças a Deus. Nós temos um amanhã como garantido, mas nós temos que ter gratidão pelo amanhã. O amanhã é um privilégio. Nós temos que olhar, se eu tiver um amanhã, graças a Deus. Eu não digo isso para gerar medo, né? Mas para mostrar isso, que o amanhã é uma dádiva. Em vez de a gente reclamar que amanhã tem que fazer, graças a Deus que nós temos amanhã. Amém ou não? Ter o amanhã é um privilégio, é uma maravilha, graças a Deus por isso. Porque o amanhã não é. Quem te garante que você tem um amanhã? Como sabem o que será de sua vida amanhã, diz Tiago? A vida é como a névoa. Talvez uma das pregações
mais famosas dos avivamentos que aconteceram nos Estados Unidos, no século XVIII. Um avivamento começa com uma pregação muito famosa, muito dura também. Se você vê aquela pregação, você vai achar um absurdo, porque é uma das pregações mais duras que eu já vi, mas que gerou um avivamento nos Estados Unidos, que é uma pregação do Jonathan Edwards, chamada Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Mas tem uma parte nessa pregação que ele fala que uma coisa interessantíssima, que a nossa vida, ele diz que a nossa vida, ela é tão tênue, é tão frágil, é como um fio, diz ele. Nós pisamos sobre um fio, o que nos separa, ele diz, do abismo, né? O que nos separa, nossa vida está sustentada num fio fino como uma teia de aranha e só não arrebenta porque as mãos de Deus, a misericórdia de Deus está ali sustentando para nos livrar de cair no abismo, né? Porque Deus está ali sustentando a nossa vida para que nós possamos nos arrepender e nos voltar para Ele. É só a misericórdia. Quando Deus tira a misericórdia, acabou, arrebenta o fio. Então amanhã é um presente de Deus. Vamos olhar para o amanhã com uma dádiva, com muita gratidão. Como sabem o que será de sua vida amanhã? Diz Tiago, né? Aparece por um pouco, logo se dissipa. Então, o que isso nos ensina? Aproveita bem, meu irmão. A vida é curta demais. Eu cheguei aqui ontem. Hoje já passaram 22 anos. Foi assim, não, amor? 22 anos que eu estou no Rio Grande do Sul. Já estou falando até bar. Esses dias eu conversando com uma pessoa lá do Mato Grosso do Sul, perguntando uma coisa, eu falei, bar, no WhatsApp. Falou, mas você já está gaúcho até no WhatsApp? Eu falei, pois é, a gente vai pegando as coisas. Mas eu acho que eu vivi mais no Rio Grande do Sul do que em qualquer outro lugar na minha vida. Então eu já sou mais gaúcho do que Mato Grossense quase. Mas como passa rápido. Eu lembro que eu conversava com meu pai já há mais de 80 anos, ele fala, João, eu tenho 80 anos, mas minha sensação é que não tenho 80 anos, porque parece que foi ontem que eu tinha 40 anos. A vida é assim. Então, é uma névoa. Eu não posso perder tempo com coisa que não vale a pena. Eu não posso perder tempo com ressentimento. Eu não posso perder tempo, sabe, com as coisas que não posso perder tempo com conflito, né, com a minha família, com as pessoas importantes para mim. A vida é muito preciosa, muito curta, né, e tem que valer a pena, como cantou aqui o Juliano. Viva bem, abrace, valorize sua casa, sua família, sua igreja, seu Deus, valorize as coisas importantes. E não se mate de preocupação por causa do amanhã. Nós nem sabemos o que vamos ter amanhã e estamos morrendo de preocupação. O que vai acontecer semana que vem? Não vos inquieteis, diz Jesus lá em Mateus 6, um versículo que nós temos que lembrar toda semana. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Eu moro ali no Terraville, né, e a gente acorda, às vezes a gente acorda de madrugada, assim, e os passarinhos já estão cantando. Acho que os bichos sabem que tem pouco tempo de vida, porque já amanhece cantando. E celebrando, é uma cantoria, sabe? Não sei, tem uns pássaros lá que eu não sei quais são, mas é uma cantoria, uma barulheira. Quer dizer, já acordam celebrando. Então a vida é um presente, queridos. Estamos de pé sobre um fio de teia de aranha, pelo favor de Deus, graças a Deus, e vamos dar graças. Vamos olhar com gratidão para Deus, pelo amanhã que Ele nos dá. Amém ou não? Número 4, queridos, não use o amanhã, né, diz Tiago aqui no verso 16 e 17, ele fala assim, não use o amanhã para procrastinar o que se pode fazer hoje.
A procrastinação é um vício terrível nas nossas vidas. Deus, eu não vou mais procrastinar. Quem pode dizer amém comigo? A partir de amanhã eu mudo esse negócio. Amanhã eu vou arrumar aquela gaveta, em nome de Jesus, né? Caso contrário, estarão se orgulhando dos seus planos pretensiosos, diz o verso 16, e toda presunção como essa é maligna. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Amanhã eu vou começar a minha vida de oração, né? A partir de amanhã, a partir de segunda-feira, eu vou começar aquela dieta, eu vou começar a ler a Bíblia, eu vou começar a orar, né? Então nós temos, querido, pare de procrastinar aquilo que Deus já mostrou para você que você deve fazer. Quero ouvir um amém. O amém foi fraco, não foi um amém entusiasmado. O amém entusiasmado quando a gente fala assim, Deus vai fazer você prosperar, aí tá, o amém é forte. Mas quando a gente fala, para de procrastinar, amém. Olha o que diz a palavra de Deus, em Provérbios, capítulo 24, diz assim: passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento, eis que estava toda cheia de cardos, e a sua, sabe, o jardim da pessoa que procrastina, vai adiando, ele vai se juntando de sujeira, né? Eis que estava toda cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtiga, e o seu muro de pedras estava derrubado. O que eu tenho visto guardarei no coração, e vendo recebi instrução, um pouco a dormir, um pouco a cochilar, outro pouco deitado de mãos cruzadas para dormir, assim te sobre... este é o problema da procrastinação, né? Este é o problema da procrastinação, são as consequências, né? Assim te sobrevirá a tua hoje eu estou abençoado, assim te sobrevirá a tua pobreza como um vagabundo, e a tua necessidade como um homem armado. Não espiritualize a procrastinação, né? Adiar as coisas não nos trará bênção. Arrume a gaveta, tenha aquela conversa, faça aquela tarefa que você está adiando. Não deixe para depois, comece hoje. Quero ver um amém. Né? Isso gera uma aflição, né? O adiamento vai... Às vezes você não consegue mesmo fazer, porque são muitas tarefas. Às vezes você tem um conjunto de tarefas muito grande, e o adiamento das tarefas vai gerando uma intranquilidade, eu tenho ainda que fazer, né? Não é fácil. Então, vamos ouvir a instrução de Deus. O hoje é para nós fazermos as coisas que nós temos que fazer. É o hoje que nós temos na mão. Amanhã ninguém sabe. E para terminar, queridos, coisa que nós temos que guardar em relação ao futuro: aconteça o que acontecer, o nosso futuro está nas mãos de um Deus fiel. Nós somos crentes, é isso que caracteriza ser crente, é acreditar em Deus, não é acreditar apenas que Deus existe, é acreditar nele, acreditar na pessoa dele, acreditar que eu posso confiar nele. Ele merece minha total confiança. Então meu futuro eu jogo nas mãos dele. Jeremias 29:11 fala assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. Essa palavra Deus está falando para Israel no cativeiro. Israel foi para o cativeiro e eles estavam arrasados, se sentindo desamparados, abandonados por Deus. Você imagina o que é uma nação
A gente às vezes vê a crise da fé cristã em alguns países e a gente fala assim, meu Deus, o que vai acontecer do cristianismo no futuro? Agora você imagina Israel sendo escravizado por um povo pagão. Aquele povo pagão entrou em Jerusalém, destruiu o templo. Eles puseram o templo de Salomão, a glória de Israel, uma das maravilhas do mundo, puseram abaixo, puseram fogo. Acabou a glória de Israel. Eles pegaram tudo que tinha lá e levaram para a Babilônia. E levaram o povo junto. O povo deve ter pensado assim, o que vai ser do nosso futuro? Acabou Israel. Acabou. Quem que vai pregar a fé no futuro? Aí Deus fala com o povo isso aqui. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Sou eu que sei o que vai acontecer amanhã. Vocês estão achando que acabou? Eu quero falar para vocês, ainda não acabou. Eu tenho grandes coisas para realizar com vocês. Mas nós estamos arrasados, nós estamos acabados, o templo foi destruído, mas eu sei que não acabou. Eu vejo Jesus ali amanhã, eu vejo a igreja, eu vejo um futuro tremendo ainda. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar. Pega essa promessa e traz para a sua vida, traz para a sua casa, traz para a sua família, e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e futuro. Se você não se sente seguro em relação ao amanhã, olha para este Deus, não olha para os videntes, nem para o horóscopo, nem para os prognósticos, nem para as notícias da mídia, para buscar segurança. Olha para Deus. Não negocie a certeza de quem é o Deus de Israel, o Deus que prometeu a Israel arrasado na Babilônia, que eles tinham um futuro. Se eles tinham um futuro, imagine você. É o mesmo Deus, e é a mesma fé. A fé deles é a nossa fé. É isso que diz Hebreus capítulo 11. Aquela fé é a sua fé, porque é o mesmo Deus. Então a promessa é a mesma promessa. Amém? Vamos ficar de pé então, queridos, vamos orar. Eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, os planos que eu tenho a vosso respeito, diz a palavra. Pensamentos de Shalom, diz no original. Meus pensamentos sobre vocês, diz a palavra de Deus, são pensamentos de Shalom, para vos dar um bom futuro. Uma outra passagem, uma outra tradução diz, para vos dar o fim que desejais. Deus está contigo. Pai, nós oramos nesta manhã. Não sabemos, Pai, se teremos o amanhã, mas sabemos que teremos a Ti amanhã. Essa é a nossa glória, essa é a nossa fé, esse é o nosso consolo, esse é o nosso conforto. Que o Deus de Jacó, o Deus de Israel, está conosco, está com esta igreja, está com o povo desta igreja. Às vezes nós nos desviamos, Pai, como Israel se desviou de Ti. Mas Tu sabes
Nós sabemos os pensamentos que tu tens a nosso respeito, pensamentos de shalom. Derrama o teu shalom sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã que está aqui, sobre a vida daquele que nos vê em casa. Venha o teu shalom, a tua paz, a tua fé, a fé em ti, a fé que nos dá força, coragem. Esta é a nossa vitória amanhã. Ainda que não saibamos se teremos amanhã, sabemos que teremos a ti. Tu és o nosso amanhã, eternamente. Aleluia. Por isso te damos graças, por hoje, por ontem e por amanhã e por todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso, estás nos céus, santo seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita tua vontade, assim na terra e nos céus. Teu reino vem, teu reino vem. Faça de uma oração na tua casa agora. Pai nosso, que estás nos céus, santo seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita tua vontade, Na terra, assim na terra e nos céus. Teu reino vem, teu reino vem. Venha a nós o teu reino, seja feita tua vontade, sim, na terra e nos céus. Teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem. amém, queridos. Que Deus te dê uma semana maravilhosa, que Deus te dê um bom amanhã, um bom futuro, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Deus te abençoe, vá para a melhor semana da sua vida. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, daremos a ti, Senhor. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais
mais perto dos teus caminhos. Oh, oh, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Oh, 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 Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo, eu sei. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Ele me amou, Ele me ama, Ele me amou, Ele me amou, Ele me ama, Ele me amou. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão. Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou, oh, Ele me ama, Ele me amou, e Ele me ama, Ele me ama, Ele
nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Essa graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara, meu peito acelerado. Tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. 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 Obrigado por teu amor, Senhor. Nada vale a pena sem o teu amor, sem a tua presença, Deus. Obrigado por essa manhã maravilhosa, Senhor, por esse culto na tua presença. Que o Senhor esteja nos guardando, Senhor, a todo momento, Pai. Guardando os nossos familiares, guardando os teus planos para as nossas vidas, Deus. Nos rendemos aos teus planos. Glórias a ti, Deus.